Para cá. Agora a gente vai mostrar um problema que está tirando o sossego de quem precisa atravessar a rodovia João Leopoldo Jacomel, entre Curitiba e Piraquara. A PR-415 foi muito pedida, né, para que houvesse lá as obras, e ela foi duplicada recentemente. Luta de várias partes da sociedade pediram muito essa duplicação. E ela foi duplicada recentemente, mas sem radares de velocidade, os motoristas abusam e os pedestres sofrem para atravessar as pistas. Inclusive, tem vários casos de acidentes no local. Um deles foi no mês passado e a vítima sofreu várias fraturas. Reportagem na tela do BG. 6h35 da manhã. Um grupo de pessoas tenta atravessar a rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no acesso ao bairro Laranjeiras, em Piraquara. Um motociclista para. Na sequência, um carro branco e um prata. Uma outra moto diminui a velocidade, mas a terceira não, e passa em cima da perna de um adolescente de 16 anos. Nicolas, filho da Cecília e do Jones, iria pegar o ônibus para ir à escola. Todos os dias ele vai para a escola, atravessa aqui com um grupo de estudantes. São ele mais 4 estudantes que vão todos os dias de manhã juntos. Faltou bom senso, a gente tem visto lá as imagens e tudo. Para o motoqueiro, para um carro, na segunda faixa, para o carro, na terceira faixa. Para o motoqueiro, segurando o carro que vem atrás, ela veio por dentro e acabou pegando ele. O atropelamento foi há 2 semanas. O rapaz sofreu várias fraturas no pé e na perna e vai ficar um bom tempo sem poder andar. Eu acabei de atravessar a rodovia com a Kátia, 4h15 da tarde. O fluxo de veículos, né, Kátia, não é tão intenso assim, até que não foi tão difícil. Mas você já sofreu também, já perdeu tempo para atravessar isso aqui? Nesse horário é bem tranquilo. Apesar da demora, é tranquilo. Difícil mesmo é no horário de pico, horário que as crianças precisam atravessar para ir para a escola, que o trabalhador tem que pegar o ônibus para chegar no trabalho no horário. Ainda sendo um horário que não tem um volume de carros, você viu que não é tão fácil. Ainda é difícil. Aqui ao lado fica o bairro Laranjeiras e, assim como o Nicolas, tem muito morador daqui, trabalhador, estudante, que precisa atravessar logo cedo essa faixa de segurança para chegar no ponto de ônibus e ir trabalhar. É o caso da Cláudia, é o caso da Thelma, que estão aqui com a gente. Cláudia, que hora você pega o ônibus? Eu pego o ônibus às 7h30 da manhã. Horário de muito movimento aqui. Muito, muito, muito. Às vezes eu consigo passar a primeira pista, mas eu fico ali no meio, na muretinha, e é muito perigoso, porque os carros vêm numa velocidade muito alta. Mesmo essa câmera, que tem uma câmera aqui que controla a velocidade, nem isso não ajuda. Quase foi atropelado em algum momento? Eu já fui atropelada aqui. Já fui atropelada nessa rodovia. Thelma, e você? Que hora que você vai trabalhar? 20 para as 6. Movimento também nesse horário ou mais tranquilo? Tá mais tranquilo, mais ou menos. Mas não é tanto. Mas não é simples para atravessar também? Não, tem dias que não. Curiosamente, a presença da nossa câmera deixou os motoristas mais bondosos. Olha só que bonitinho, pararam para o pedestre atravessar. A poucos metros da travessia foram instaladas câmeras lá do outro lado, desse lado aqui também, só que são câmeras apenas de segurança, de controle de fluxo, elas não multam, o motorista sabe disso e por isso não respeita a velocidade, tampouco o pedestre. A gente precisa do quê? Que o prefeito veja essa situação, que venha aqui resolver para nós, porque realmente é isso. O que acontece com essa situação? O filho do prefeito não atravessa aqui. Nós não temos vereadores que os filhos dele moram aqui, não atravessam aqui. Eles tudo estão passando de carro. Então, para eles não tem importância. Vai morrer um filho, vai morrer um pai, vai morrer uma mãe. Para eles não tem importância. Por quê? Porque eles não estão aqui vivendo o nosso dia a dia. O que a gente viu e estudou, seria legal se colocasse a lombada elevada aqui na faixa de um lado para o outro e um sinaleiro lá em cima e outro sinaleiro aqui embaixo com um botão. Porque não é todo dia que tem fluxo de gente atravessando aqui. Então apertou o botão, atravessa todo mundo e praticamente o sinal verde vai ficar para eles o dia todo. Neste outro ponto da rodovia, um dos acessos da Penitenciária Estadual do Paraná, há um semáforo, o pedestre consegue atravessar numa boa. Essa pista da João Leopoldo Jacomel. Essa aqui não. Por quê?
não tem semáforo. Aconteceu um acidente aqui, o poste foi derrubado, simplesmente não colocaram o semáforo do outro lado. E aí, para atravessar, é preciso a boa vontade do motorista. Segundo os comerciantes, foi um caminhão que derrubou o semáforo há mais de um ano. Vários protocolos já foram feitos junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela rodovia. Mas até agora, nada da sinalização do outro lado. A senhorinha sofre para atravessar. A esposa do Percival ficou pelo caminho. E para a gente atravessar de um lado para o outro é um sofrimento, porque ninguém para. Motoqueiro, caminhão, para de um lado e do outro não para, né? Inclusive a minha esposa quase foi atropelada esse dia atrás aí, porque não tem como... Ela vai atravessando e de repente aparece uma moto, não tem como... A PR-415 começa na região do bairro Tarumã, em Curitiba, e atravessa os municípios de Pinhais e Piraquara. A rodovia deveria ter sido duplicada para a Copa do Mundo de 2014, mas a obra de 200 milhões de reais só foi entregue no ano passado. São 3 faixas em praticamente toda a extensão e nenhum radar de velocidade. No asfalto, marcas de acidentes recentes, a maioria provocada por condutores que encaram a rodovia como uma pista de corrida. Volta e meia tem batida. Isso, nós cansa de ver ali. Uma vez foi bem grave ali. Uma mulher lá de cima estava com o carro entrando, o outro veio e não parou, mas deu com tudo na mulher. Daí até a gente fez um protesto, mas não resolve em nada. Até hoje não resolveu. Já que as pessoas não têm responsabilidade com a vida das outras e que ninguém quer parar, então que se faça uma coisa legal que obrigue então os motoristas a parar. Ok, olhando essa imagem aí, vamos dizer que falta também respeito do motociclista ou do motorista, porque quando um para, o outro do lado tem que parar também. Isso devia ser automático, né? O carro parou, aí outros 2, 3 que estão do lado, parem também. Mas não vem um engraçadinho e resolve cruzar. Agora vamos falar a verdade, que faltou planejamento para essa rodovia, faltou, né, gente? PR-415, né? A rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel. Eu me lembro muito bem, não faz muitos anos, doutora Márcia, do envolvimento de várias partes, de várias camadas da sociedade se unindo, inclusive, para que essa obra saísse do papel. Até que saiu, virou esse corredor. Só que virou um corredor perigoso, de Curitiba para Piraquara, porque não há limite de velocidade. E a gente viu ali na imagem, inclusive, os motociclistas passando numa velocidade altíssima. E os pedestres ficam à mercê, né? Agora, eu penso da seguinte forma. Por que não fizeram pelo menos uma travessia elevada? Hein? Já não obrigaria os carros a diminuir a velocidade? Em vez de fazer apenas a faixa de pedestre? Fizessem a travessia elevada. Limite de velocidade. É preciso regular isso, gente. Porque senão muitas pessoas poderão ainda morrer por uma falta de planejamento e responsabilidade de quem conduziu a obra. Acho, de fato, a estrada ali ficou muito boa do ponto de vista da circulação. Só esqueceram que tem pedestres que também precisam atravessar. Tem um ponto de ônibus ali, é óbvio que as pessoas precisam atravessar para poder alcançar aquele ponto de ônibus. Então, como você disse, uma travessia elevada, talvez radares de velocidade ou em algum outro ponto estratégico também semáforos, enfim, tem que se pensar de uma forma que se privilegie também as pessoas que residem ou que trabalham nessa região e que precisam fazer essa passagem durante algum momento do dia, porque o risco é muito grande de realmente a gente tá noticiando situações muito mais graves, né? Bom, o motorista precisa respeitar os limites de velocidade, precisa respeitar o pedestre, os motociclistas também, claro, evidente, né? E eu acho até que as prefeituras aí de Pinhais e Piraquara deveriam se mobilizar, se unir, né? Cobrar do governo do estado, cobrar do DR, né? Cobrar do DR para que melhore a sinalização. Façam isso, minha gente, façam isso.
porque senão vai sobrar como o pessoal está cobrando aí, dos prefeitos, vereadores de Pinhais, Piraquara, né? Do que aquela senhora falou. Os filhos deles não estão aqui atravessando as ruas todo dia, nós precisamos atravessar para ir de um lado para o outro. Mas os eleitores deles estão, né? São os eleitores deles que estão, né? Ah, Jácio, não é responsabilidade da prefeitura, do governo do estado. Então vamos se unir, vamos cobrar, né? Não é isso, doutora Mais? A prefeitura é muito mais forte do que o cidadão comum para ir reclamar. Então que a prefeitura disse, olha, beleza, gostamos muito da estrada, funciona muito bem, mas precisamos cuidar de alguns pontos aqui que a gente viu que é problemático, porque nós vamos acabar perdendo vidas, né? O pau comeu!